Sejam bem-vindos. Deixa eu lá me apresentar. Meu nome é Mirla Moreira, sou fisioterapeuta, sou especialista em coluna vertebral e referência no tratamento da escoliose. Hoje eu ajudo fisioterapeutas a se tornarem referência, aprendendo a gerar resultados em pacientes com escoliose de forma rápida e segura. E o tema hoje, já vamos direto pro tema e aí eu vou embutir no que eu ia falar. O tema de hoje é: por que eu não posso alongar o lado côncavo do meu paciente com escoliose para que eu me torne uma referência? Isso pode soar de uma forma estranha para muitas pessoas, eu tinha certeza disso, eu sabia que esse tema ia causar um certo burburinho aí, mas ele veio pra gente pensar fora da caixa. Esse foi o meu maior objetivo. Vou pôr essa imagem aqui, ó. Pensar fora da caixa. Toda vez que você simplesmente bate o martelo, quando você aprende alguma coisa, toda vez que você vê um outro profissional fazendo, porque a gente se inspira nas pessoas, né? A gente se inspira em quem faz coisas parecidas do que a gente. A vida ela é meio que feita de uma comunidade, né? E por a gente se inspirar, a gente não pode simplesmente tampar os ouvidos e seguir só aquilo que a pessoa está fazendo. A gente precisa pensar fora da caixa. E por isso essa imagem. E eu quero, gente, que essa aula de hoje, né, do programa Mundo Escoliose, que ela realmente te incomode e que ela realmente te faça pensar fora da caixa. Para que tudo daqui para frente faça com que você consiga olhar com o seu próprio olhar. Às vezes a gente pega uma lente do fulano ali do lado, coloca na gente e a gente enxerga só daquele jeito. Eu fui muito assim, por muito tempo eu fui assim. Mas com o tempo você vai percebendo que o que o outro enxerga não necessariamente é o que você deveria estar enxergando. E não porque a gente tem que ir contra o que o outro está falando, mas a gente pode somar no que o outro está falando, como o outro está somando na gente. Então, pensar fora da caixa vai fazer você aprender cada vez mais. Pensar fora da caixa vai fazer com que você raciocine de forma individual. Você vai conseguir pensar independentemente se você tem ou não alguma resposta naquele momento para um caso clínico que você tem aí. Então, quando eu falo de alongar o lado côncavo, vem diversas coisas na minha cabeça e me fez nos últimos tempos pensar um pouquinho fora da caixa. E esse é o meu objetivo com você hoje. Quando eu falo de um paciente com escoliose, né, quando eu penso nele, e eu quero te trazer para esse objetivo aqui que a gente tem, a gente lembra que o paciente com escoliose, ele é um paciente que tem uma condição acontecendo ali no corpo dele, uma deformidade, e que acontece de forma tridimensional, né? Isso são palavras que eu tirei ali da SOSORT, Sociedade Internacional de Escoliose, da SRS. Então, é da onde a gente tem a maior informação e de forma mais segura possível. E quando essa informação vem, né, pensar de forma tridimensional, porque é como acontece, né, o nosso corpo, nós temos três planos e 3 eixos para que a gente consiga desenvolver o exercício dentro desse plano e desse eixo. E a partir disso, quando a gente pensa em um e esquece do outro, algumas coisas vão se perdendo ali no caminho. Aí um dia me falaram assim: Mirla, eu escutei alguém falando que é impossível corrigir os 3 planos, é impossível isso acontecer. Olha lá, mais uma vez, os professores sempre falam isso, e se você já ouviu isso, vamos voltar aqui de novo. Mais uma vez, um professor te fazendo pensar fora da caixa. Não é muito legal quando alguma coisa vem, você olha para aquela situação e você tenta entender o que está acontecendo, você tenta pensar fora da caixa. Porque quando você realmente coloca a cabecinha aí para olhar para a situação do seu paciente, o problema que ele te trouxe, o que o paciente te trouxe aí? E aí, qual é esse problema que você vai solucionar? Se você olha para essa situação de forma individualizada, você vai pensar fora da caixa. Você vai
lembrar dos seus mandamentos, dos ensinamentos, de todo um protocolo que a gente tem às vezes sim, às vezes não, mas a gente tem um ensinamento, a gente tem uma base de conhecimento importante para a gente não se perder no meio do caminho. Mas quando você está de forma individualizada, olhando para o seu paciente, você sai fora da caixa. E aí a gente fala, mas Mila, é possível mesmo corrigir os 3 planos da coluna? Depende. Depende do tipo de curva, depende da consciência do seu paciente, depende. Eu acho que impossível, não acho que é, porque a gente vê as correções, mas acredito que a porcentagem de correção, tá? A porcentagem de correção de um plano para o outro é muito diferente. A gente vai tentar fazer, pensando lá de novo, vamos pensar fora da caixa mais uma vez. A gente vai tentar ao máximo trazer esse paciente para o máximo de simetria possível que ele consiga, nas condições que ele está, e de forma gradativa. Anota isso, físio. A gente precisa pensar fora da caixa. Vamos lá. Quando eu penso em alongamento, peguei essa imagem aqui, nem peguei nenhuma imagem de escoliose, eu quero que a gente primeiro construa mesmo esse entendimento. Profissional referência é aquele profissional que ele precisa ter uma certa opinião. E a opinião não é só ir de encontro negativo com as pessoas, muito pelo contrário, é pensar em conjunto. Mas nossa, e se isso acontecer? Nossa, mas e se aquilo? E é legal. E é isso que acontece quando eu tô com os alunos eu tô com os alunos do Escoliose na Prática. Eles me trazem alguns pensamentos que eu falo, é isso. É a gente pensar, raciocinar, ter o raciocínio clínico diante de cada condição do nosso paciente. Porque às vezes a gente espera uma resposta perfeita, uma resposta pronta. Alonga o lado côncavo, contrai o lado convexo, fortalece o lado convexo. Pronto, nossa, é isso, maravilhoso. Só que daí vem alguns outros fatores. O primeiro ponto vamos seguir essa linha de raciocínio. Vamos falar aqui, vou voltar nessa imagem depois que daí vai clarear um pouquinho mais. Existem alguns tipos de exercícios, eu até anotei aqui alguns para que a gente clareie essa informação. Existem alguns tipos de exercícios que nós usamos com as pessoas no geral, inclusive que a gente usa com os pacientes que têm escoliose, por exemplo. Alguns exercícios desses são, por exemplo, exercício aeróbio, né? Existem aí os exercícios aeróbios que eles vêm exatamente para que a gente ganhe uma melhor contração muscular, uma melhor força, uma melhor resistência, um melhor fortalecimento dos músculos cardíacos, melhorar o sistema então cardiorrespiratório, melhorar a circulação. Então a gente consegue com que esse paciente ele consiga ter um melhor condicionamento físico, porque a gente melhorou, né, fazendo exercícios aeróbios. Vamos dar uma ideia de exercício aeróbio, aqueles exercícios mais intensos, mais rápidos, em que a gente permanece eles ali por mais de 20 minutos. Então, caminhada e aí você vai aumentando com trotinho e faz o paciente correr. Outro exercício aeróbio, sentar e levantar, simples, subir e descer uma escada. E chega um momento em que a gente vai criando e dando um momento de exaustão para que a gente consiga bombear esse coração e fazer com que a gente trabalhe o sistema cardiorrespiratório. Então, nós temos aí os exercícios aeróbios. Nós temos exercícios, por exemplo, de força, mas um exercício de força localizada, né? Aquele exercício de resistência muscular localizado, quando a gente pode trabalhar músculos localizados. Se tiver aí alguém da educação física, quiser me ajudar aí nesses tipos de exercícios, pode mandar. Quem é da físio também, que tem isso muito claro, manda aí. A gente está construindo esse raciocínio para vocês entenderem o porquê que eu tô falando de pensar na hora de alongar o lado côncavo. E até o final do programa Multiscoliose de hoje, eu vou clarear isso para vocês, tá?
E aí nós temos então outro tipo de exercício. Falei do exercício aeróbio, nós temos exercícios de resistência muscular localizado, força muscular ali, ó, localizada. Então a gente pega um grupo muscular e a gente vai fortalecer aquele grupo muscular. Você começa com menos intensidade e vai aumentando, ou depende do objetivo que você quer ali. Nós temos também o exercício de força muscular generalizada, aquele exercício de resistência muscular mesmo e que acaba construindo uma resistência com diversos grupos musculares em conjunto. Por exemplo, o que a gente pode pensar aí? Quando você tá, ó, eu vou dar um exercício, e esse, por exemplo, é um exercício aí que a gente chama aqueles exercícios isométricos, né? Que não necessariamente a gente precisa ter, ó, movimento. A gente não precisa ir lá estender esse músculo, contrair, estender e contrair. Eu não preciso ter isso necessariamente para eu conseguir ganhar força. Às vezes a gente pode fazer um exercício de isometria isolada, pode ser localizada, ou com diversos grupos musculares em conjunto, que é o que acontece e é o que nós fazemos com os pacientes que têm escoliose. Quando a gente coloca esse paciente sentado numa postura corrigida, fazendo com que ele raciocine e que ele tenha contração em diversos pontos do corpo dele, para ele conseguir manter o máximo de postura corrigida, é um exercício de força muscular, isométrico. Ou não, aí a gente pode ir para outros tipos de exercício, mesmo ele mantendo essa postura corrigida. Aí, nós também temos aqueles exercícios que a gente chama de exercícios de velocidade, mas eles chamam de os pliométricos, né? Exercícios pliométricos. Que faz com que, ó, eu até queria pegar um pouco do que o pliométrico ele traz. A gente usa esses exercícios pliométricos principalmente para quem faz muito esporte, né? Que ele tem aí como objetivo o uso máximo dos músculos em movimentos de explosão. Ah, eu posso usar, por exemplo, esse tipo de exercício com o paciente que tem escoliose? Pode ser. Gabriel Medina é um atleta e que ele precisa desse tipo de exercício em algum momento para que ele tenha, a gente volta lá no exercício aeróbio, por exemplo, para que ele tenha o melhor desempenho no que ele está fazendo lá, no esporte dele. E o que a gente precisa? Lembra que o paciente com escoliose, principalmente as curvas graves, tá, gente? O paciente com escoliose, eles tendem em curvas acima ali, por exemplo, de 50 graus, curvas de 40, 50, principalmente acima de 50 graus, esses pacientes, eles tendem a ter muito mais problemas cardiorrespiratórios do que uma pessoa que não tem escoliose, por exemplo. E isso visivelmente olhando, principalmente as curvas torácicas, a gente sabe que é porque tem ali um comprometimento muito específico das estruturas que estão nessa região. E aí ele vai perdendo esse condicionamento. Então, o tipo de exercício, eu não sei se eu diria um exercício pliométrico para esse paciente inicialmente, dependendo do tipo de atividade que ele faz. Primeiro a gente precisa avaliar o paciente para entender realmente como que é a rotina desse paciente. É um paciente que precisa de um alto desempenho físico ou não? A gente vai ganhar esse alto desempenho físico dele para a partir disso ele conseguir fazer outras atividades ou, por exemplo, para melhorar esse padrão cardiorrespiratório dele. E aí, outro tipo de exercício que nós temos, que é o exercício de flexibilidade, o exercício que nós usamos tanto alongamento quanto nós usamos mobilidade. E quando eu falo de flexibilidade, é algo muito importante a gente pensar numa coisa. Um paciente que é flexível, né? Vamos pensar aqui. Se eu tenho aqui, não estou falando de degeneração, de paciente idoso que perde, né, toda essa flexibilidade de movimento por causa de processo degenerativo, não. Nesse momento eu vou falar, tá? Tô falando do ombro aqui, mas depois a gente vem pra coluna lá pra gente entender. Eu tô falando aqui de uma paciente que ela simplesmente por inatividade, por falta de, ela não tem problema nenhum, mas por falta de exercício, por falta de movimento, eles não têm esse movimento, essa amplitude de movimento, essa ADM completa.
E aí, os músculos, por exemplo, grande dorsal, serrátil anterior, essas musculaturas que envolvem essa região, a gente vai perdendo esse movimento, essa flexibilidade. E aí, nesse momento, eu preciso mesmo alongar para que a gente ensine, claro que de forma assim, ó, gradativa, para que a gente não lesione essa fibra muscular. Eu não preciso fazer com que a gente tenha estirões e lesões nessas fibras musculares para eu querer ganhar aquele alongamento máximo. Principalmente, ó, agora eu vou falar de crianças e adolescentes, por exemplo. Principalmente falando de crianças e adolescentes. A gente precisa tomar esse cuidado, é tudo ganhando de forma gradativa. Isso é muito claro para nós fisioterapeutas, eu sei que é muito claro para o profissional da educação física. Mas eu já vi momentos de chegar num alongamento de estirão ali mesmo da fibra muscular, que esse paciente, que esse aluno, vamos pôr, que esse paciente, ele fica dias e dias com aquela dor localizada, porque lesiona lá as fibras musculares mesmo. Então tem que tomar esse cuidado pensando em crianças e adolescentes aí, que é o momento que a gente está falando aqui. E aí, pensando nisso, Mila, tá bom, então, mas você tá falando que precisa alongar? Se eu for pensar no lado côncavo, em que a musculatura, vamos pensar numa escoliose lombar, onde eu tenho as fibras musculares aqui de quadrado lombar, que essa musculatura, por exemplo, ela tá encurtada e eu preciso ganhar ela. Aí eu vou lá e eu te pergunto, será mesmo que ela tá encurtada? Se você tá aí atendendo uma criança e um adolescente, será mesmo que tá encurtado? Você fez a avaliação, na hora que o seu paciente ele faz a inclinação lateral, ele realmente tem uma diferença de um lado para o outro na hora que ele faz o movimento de inclinação lateral? Será que você fez o teste, aquele... se tiver algum físio aí, fugiu o nome do... que é aquele teste que é pra gente ver frouxidão ligamentar. Fugiu o nome, nós temos o nome de uma escala, a escala de Benton. Se você faz esse teste de se esse paciente tem uma flexibilidade, se ele tem... ai, gente, fugiu a palavra da minha boca, me ajudem aí. Não é flexibilidade que eu quero, é o teste Benton, mas como é que eu falo quando ele tem uma generalizada, que é o nome, que é para que a gente faz esse teste? Me ajuda. Olha, você vê, deu branco na cabeça. Gente do céu, deu branco. Ajuda eu aí. Hipermobilidade, isso, meu Deus do céu. Quem vê não faz isso há anos. Quando a gente faz esse teste de hipermobilidade, será que mesmo esse paciente, essa criança, esse adolescente... Obrigada, Isso, obrigada. A gente às vezes fica aqui pensando um monte de coisa e perde a palavra. Nesse teste, né, de hipermobilidade, o teste de Benton, ele vai mostrar pra gente, principalmente as crianças e os adolescentes, que na maioria dos casos, eles veem, paciente que tem escoliose, eles podem vir a ter esse teste positivo, não necessariamente com uma hipermobilidade generalizada, mas hipermobilidade em alguns pontos que nós avaliamos. E aí eu te pergunto, por que é que esse paciente, que ele já é tão novinho, né? O paciente ali com uma escoliose juvenil, do adolescente, é um paciente tão novinho, que tem flexibilidade, que tem movimento, a gente vai ficar alongando. Você pode até pegar um paciente, por isso que é a avaliação, você pode vir pegar um paciente com rigidez. Quando nós temos uma curva, vamos lá, paciente com uma curva mais grave, né, acima ali dos seus 45, 50 graus, que quando você faz o teste de mobilidade com ele, esse teste de mobilidade da curva, ele não muda nem às vezes 25% ali, a posição das vértebras. Você vai passando a mão lá, o dedo nos processos espinhosos, vai palpando os processos espinhosos,
e você vai observando de que não tem movimento. Então é uma curva que é rígida. Aí eu te falo que a gente pode começar a trabalhar mobilidade. E o que é mobilidade? Mobilidade é diferente de você ficar lá os 60 segundos. Eu não sei se mudou essa teoria, são 60 segundos ainda, né? Mantém lá e fica os 60 segundos alongando aquela fibra muscular, né? Aquele grupo ali de músculos, pra gente conseguir um melhor desempenho aí, pra gente ficar mais flexível e tal. Nesse paciente, eu preciso pensar em cada bloco. Se eu tenho o bloco da torácica com uma curva e o bloco da lombar com outra curva, dependendo da forma como eu vou trabalhar, tanto para trabalhar mobilidade, mas caso você também queira alongar, porque é uma região que está mesmo muito encurtado, é um paciente adolescente indo para a fase adulta, com uma curva mais grave. Se você, por exemplo, não pensar, primeiro ponto, será mesmo que ele é encurtado? Será que ele tem teste positivo, fator positivo para o teste de hipermobilidade, o teste de Benton? Será que esse paciente, sendo criança e adolescente, na maioria dos casos eles são muito flexíveis, muito. São poucos os casos que a gente vai pegar essas crianças rígidas, com encurtamento. Sabe aonde? Sabe qual alongamento que é muito legal para criança e adolescente? De cadeia anterior e posterior. Vai pedir para eles fazer uma flexão de tronco à frente? Nossa senhora, é um sofrimento. Nesse momento eles são encurtados. Isso eu posso te dizer. Aí a gente pode trabalhar. Mas pensar no lado côncavo e eu ficar só alongando, você, pensa numa linha, vamos pensar numa linha, tá? Uma linhazinha que tá aqui, solta nessa região, porque ele é flexível, se você levar ele vai, ele volta. Se você ficar só fazendo exercício de abrir essa região e não pensar num exercício de isometria desse lado côncavo e um exercício de estabilização da postura corrigida, para que esse paciente, diante a função do dia a dia dele, ele ensine o cérebro dele, ele cria uma nova rotina. É que nem escovar dente. Adolescente, criança, não gosta de escovar dente às vezes. Não tem umas crianças que correm de escovar dente? Se a gente não mostra e não ensina que tem que ser uma rotina de manhã, na hora do almoço, de tarde e antes de dormir. Se a gente não ensina essa rotina, se comeu, tem que escovar dente. Eles não entendem. E isso é uma coisa de adaptação, é cerebral, gente. O ser humano, ele é adaptado, mas ele é adaptado para coisas que eles são treinados. A gente precisa treinar as crianças, a gente precisa educar a criança e educar a família para que eles consequentemente nos ajudem. Eu já respondi a charada aí, vocês entenderam o que eu quis dizer? Vão me contando, da percepção de vocês, deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Marcela, muito obrigada. A Ju, Macidão. Oi, doutora, eu sou a Leila que falou contigo no supermercado. Eu não achei mais o seu zap. Ai, Leila, gente, que legal. A Leila é aqui da minha cidade, acho que é sua filha, né, Leila, que tem escoliose. E ela foi muito engraçado. Olha pra vocês verem o quanto é legal a gente ter aqui o Instagram e o quanto é legal a gente poder usar o Instagram como uma vitrine do nosso trabalho, né? E ela me encontrou no supermercado e ela falou, viu, eu te conheço do Instagram. Foi muito legal. Eu achei muito engraçado, viu, Leila? Eu fiquei muito feliz. E ela falou assim, então, que minha filha acho que tem escoliose, eu queria muito que ela passasse com você, tal, vou te mandar uma mensagem. Falei, não, pode mandar, isso mesmo. Ô, Leila, faz uma coisa, me manda depois no meu direct lá, vai nas minhas mensagens, clica aqui no meu nome, daí você vai lá, mensagem. E aí me manda, oi, eu sou a Leila que falou com você no supermercado, eu te passo meu contato lá, tá bom? Na verdade, eu não deixo meu contato ali na minha bio, porque, na verdade, a minha agenda tá fechada. E como vem muitos pacientes de fora, eu acabo não marcando mais pra mim esses pacientes. Os teleatendimentos que eu tô agora, de pacientes de longe mesmo, são só os que eu tô. Eu não tô pegando mais nenhum. O que eu faço? Eu encaminho pros alunos do Escoliose na Prática, ou para outros fisioterapeutas que eu sei que tá perto, que eu conheço e que eu confio no trabalho, tá? Porque quanto mais a gente puder fazer, né, um atendimento presencial, melhor.
Quando não tem opção, daí eu também passo para os alunos que estão ali, ó, expert mesmo em fazer teleatendimento. E aí a gente vai se ajudando, porque a minha agenda eu não conseguiria encaixar. Aí os pacientes da minha cidade, daí a gente sempre dá um jeito, a gente ajusta, ou encaminho para minha amiga que eu tenho aqui do lado. Menino geralmente, ó Marinalva, menino geralmente é mais rígido. Você sabe que é verdade, eu já percebi isso também aqui, mas em curvas mais graves. Mas aí, Marinalva, é exatamente isso. Você tem que pensar de que avalia para ver se ele precisa mesmo ganhar alongamento daquele músculo. Porque às vezes ele precisa estabilizar, que são os exercícios de isometria, os exercícios que a gente precisa de mais concentração. É aquele exercício que a gente vai manter ali uma respiração controlada dentro dessa postura corrigida. Então é isso que a gente precisa entender. Então é isso, eu falei simples de alguns tipos de exercícios que a gente tem, mas de uma forma bem simples para vocês entenderem. E quando a gente chega no exercício de flexibilidade, de alongamento, como é que a gente tem que pensar fora da caixa em relação a isso. O primeiro ponto foi, né? Esse é o primeiro pensamento que eu vou te trazer para você sair forinha da caixa aí e raciocinar consigo mesmo. A gente entra num consenso aqui, tá? Será mesmo que o paciente com escoliose do lado côncavo ele precisa alongar? É uma criança, um adolescente, ele já não é flexível, a gente já não fez lá o teste, deu positivo em alguns pontos, não deu generalizado, não deu os 9 pontos. Mas, por exemplo, se a gente for pensar lá numa frouxidão ligamentar generalizada, esse paciente provavelmente ele é muito flexível. Aí você vai ficar lá alongando o lado côncavo, mesmo que seja uma curva em C, e a gente fica abrindo o lado côncavo lá para alongar com esse objetivo, a gente simplesmente vai só perder tempo. Por que vai perder tempo? Porque esse músculo não está precisando alongar, ele já é alongado. Aí vai passar 6 meses, você vai olhar e vai falar, nossa Mirla, mas eu não tô vendo resultado no meu paciente. Porque você tá com um objetivo que não é para aquele tipo de situação. Aquele músculo não tá precisando ser alongado. Por isso que o resultado às vezes não vem. Outro ponto importante. Quando a gente tá com esse paciente, ele tem uma curva dupla. Aí você vai lá e quer alongar a torácica desse paciente. Se você olhar o bloco da lombar, o segmento da lombar, você vai perceber que ela vai junto. E assim, por mais que a gente pense em fazer, eu vou pegar... Peraí, gente. Vou dar uma ideia aí. Ó, peguei a Elise, ela vai me ajudar. Vocês conhecem a Elise, né? Então, presente lá do Shopping Ortopédico, meus parceiraços, eles fazem os coletes dos meus pacientes. Ó, coletinho, vou tirar o coletinho dela, né, Elise? Vamos fazer exercício sem colete agora. Vamos lá, qual é o raciocínio aqui? A Elise, quando eu peço ela para alongar, ela é muito flexível, muito. Então, o que eu tô querendo com ela nesse momento? Eu quero que a Elise, que a gente consiga trazer lá, pensa nas estruturas, nas vértebras, trazer ela no máximo de simetria. Então, o que é o máximo de simetria? É a gente pegar, ó, e passar um fio de prumo aqui e trazer ela para esse eixo. É olhar para a altura dos ombros, essa altura dos ombros está nivelado. É olhar a altura da pelve e está nivelado. E aí, às vezes, a gente vai pensar nessa paciente, pedir o autocrescimento. Eu ponho a mão, às vezes, no topo da cabeça do meu paciente e eu falo assim, ó, empurra minha mão pra cima. Ó, cresce a coluna, pensa lá, empurrando a minha mão pra cima. Não perde as curvas fisiológicas, não perde cifose, deixa esses ombrinhos pra fora. Ou não, às vezes o paciente já é cifótico, né, tem uma cifoescoliose. Daí eu falo, não, traz esses ombrinhos pra baixo e pra trás. Abre esse peitoral. Pra gente melhorar essa hipercifose, por exemplo, né? Depende do objetivo. E aí, se a Elise é uma criança ou um adolescente super flexível, eu só quero trazer ela para o máximo de simetria. Depois disso, para eu ter resposta positiva, eu vou trazer ela para uma função que ela goste.
eu vou jogar uma bola e ela tá mantendo ali. Eu vou fazer ela, por exemplo, sentar e levantar de forma ativa. Eu não preciso fazer isso passivamente. Ativo mesmo. Ela vai sentar e levantar sozinha. Aí eu vou ajustando ela. Ó, aperta mais o bumbum, expande mais lá. Eu não preciso necessariamente ficar aqui, ó, com ela. Mas, Mirla, nunca eu vou precisar fazer isso? Eu gosto. Tem horas que eu uso o bracinho dela para abrir o lado côncavo, em alguns momentos, para ensinar ainda mais. Só que uma coisa que acontece, às vezes você vai abrir o lado côncavo aqui, ó, da lombar, e não necessariamente eu tô pensando em alongar. Eu tô pensando em trazer essa coluninha que tá lá para aquele lado, trazê-la pro centro, até que eu chegue ela numa simetria. E às vezes eu uso uma função externa de alavanca, só isso. Todo tempo eu vou usar a função externa de alavanca? Não, não vou. Porque meu paciente não anda o tempo todo com o braço para cima. Eu preciso ensinar ela a fazer aquela forcinha que ela fez ali e aquele controle da torácica dela, levando, né, o lado convexo dela para o centro, abrindo o lado côncavo, para que a gente consiga trazer ela para o máximo de simetria. E aí, se eu ficar lá só alongando algo que já é flexível, eu vou só perder tempo ali. O resultado demora muito mais. E uma coisa eu vou te falar hoje também, físio, pensando nisso. Quando você ganha esteticamente uma resposta positiva, então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um eixo, até pego o fio de prumo lá, a gente tem um eixo, a altura dos ombros do paciente, ela já entendeu que eles têm que estar nivelado, o quadril entendeu que tem que estar nivelado, né? O olhar na linha do horizonte. Quando eu olho essa paciente no perfil sagital, ela tem cifose fisiológica, ela tem lordose. Quando eu consigo trazer para esses pontos, não necessariamente, estruturalmente na coluna do paciente, vai estar assim, ó, alinhado. Por isso que hoje muitas pessoas estão postando isso, e isso é muito real e é bom a gente falar para as famílias, porque as famílias precisam entender de que a escoliose, ela não necessariamente tem cura, ela tem tratamento. Acho que o Dr. Barsotti falou um dia, depois um monte de gente trouxe esse pensamento, e foi muito legal porque a gente precisa discutir isso. O tratamento da escoliose não tem cura na maioria dos casos. Tem casos que sim, casos mais levinhos lá, você alinha a coluna, vida que segue. Mas na maioria dos casos, e isso a gente tem que deixar muito claro para o nosso paciente no dia da avaliação. O que eu quero com esse paciente? Parar a progressão da curva. Esse é um grande objetivo. Parar a progressão da curva. Diminuir, se possível, o ângulo de Cobb. Sair ali do limite cirúrgico, da zona cirúrgica que a gente tem ali. Melhorar a estética. E diminuir dor, no caso do paciente que tem dor. Crianças não costumam ter dor, mas esses são os pontos positivos. Dar qualidade de vida. Melhorar a funcionalidade. Então, quando eu olho para essa pacientinha, mesmo que lá na coluninha dela tenha um resquício de escoliose, tem um finalzinho de curva ali que ainda exista, e aí vamos pensar que ela passou com você todo o processo, né? Todo o período ali de tratamento, desmame do colete, 18 aninhos, 17, 18 anos, já tá começando a dar alta, depois você vai ver ela semestralmente, depois anualmente, vai passando esse tempo. Você vai ver que sempre vai existir um resquício, mas você tem esteticamente uma paciente muito mais harmônica, muito mais feliz com o corpo dela, uma curva fora da zona cirúrgica, então abaixo ali de 45 graus, abaixo de 40 graus, a gente tenta chegar ali, isso eu conversei com uma paciente ontem, né? A gente tá com uma curva torácica da paciente ali de 34 e a de baixo era 30 alguma coisa, foi para 24, a de cima subiu 3 graus, era 30, foi para 34, então eu falei para ela, gente, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que baixar ela não é um ângulo de Cobb, mas o que eu quero nesse momento? Porque esteticamente para mim, eu falei para ela, eu já te daria alta pela estética, mas
pensando no seu tempo de crescimento ainda, o que eu gostaria com ela? Diminuir ela esses 30 graus, abaixo de 30 graus. Porque pacientes acima de 30 graus, eles tendem a ter mais dor na vida adulta do que uma pessoa que não tem escoliose, por exemplo. Então, se a gente pode dar essa qualidade de vida, vamos tentar o máximo. Só que não depende só da gente, né? Às vezes vocês falam assim pra mim, ai, menina, mas não tem resultado. Tá, mas o quanto o seu paciente está engajando? Gente, é muito difícil fazer com que crianças e adolescentes engajem no tratamento que precisa ser árduo, precisa ser muito específico. E aí é isso. Eu queria muito fazer com que vocês, pensassem fora da caixa. E quando a gente entende, se o seu paciente tem uma curva dupla e uma curva tripla e você vai tentar alongar a curva primária, você esquece das outras e compensa. Se você não faz, por exemplo, um teste de mobilidade, ou se você não avalia, essa mobilidade do paciente de forma bem ativa, de uma forma bem dinâmica, e você não entende que ele já é molinho, ele já é flexível, já tá tudo certo. Eu não tenho que ficar pegando essa linhazinha que tá ali do lado côncavo solta e querer alongar, porque ela vai voltar na mesma posição. O que eu quero fazer? Porque isso ela já tem. A gente só vai alongar quando o paciente é encurtado de verdade. E crianças e adolescentes, vocês vão ver que eles são encurtados anterior e posterior. Principalmente cadeia posterior lá, né? Só nesse caso. Ficou claro, gente, pra vocês esse quesito? O porquê não alongar alguns pacientes aí? Ficou claro? Dá pra gente entrar nessa linha de raciocínio? Eu quero muito tirar da cabeça de muitos profissionais, e eu também tive que ter esse momento de virada de chave, sabe? Eu também lá atrás atendia com outras técnicas e tal, mas tirar essa viradinha de chave para que eu compreendesse que paciente com escoliose não é alongar um lado e fortalecer do outro. Não é, definitivamente. Eu tô falando de um déficit de sistema nervoso central, que é a partir aqui, do CPU do computador, que é onde as informações acontecem, que vai mandar a informação para esse corpo. Só que se o paciente não pensar e não colocar na rotina dele, não vai ter uma resposta positiva dessa postura que a gente quer chegar, desse novo padrão postural que nós queremos chegar. Acho que é isso. Esse foi o nosso papo do programa Mundo Escoliose dessa semana. Eu falei pra vocês que toda semana eu trago, uma peça do quebra-cabeça. E por isso, por eu trazer toda semana essa peça do quebra-cabeça, é que vai fazer com que cada vez mais você esteja aí diante a se tornar uma referência. E por que você tem que se tornar uma referência? Porque o mercado de trabalho hoje não aceita mais profissionais mais ou menos. Vocês viram o que aconteceu lá com o Danilo, com o Neymar, né? Acho que foi algo tão legal pra gente pensar mesmo, o quanto o papel da fisioterapia ali e do próprio paciente, tá? Do profissional e do paciente. Quando existe algo assim, um objetivo muito profundo e muito claro sobre aquilo, sobre o que você quer alcançar, e quando a gente faz a nossa parte, você vai alcançar. Só que precisa fazer a sua parte. E o que nós fisioterapeutas fazemos em todas as áreas? E vamos falar aqui da escoliose. A gente vai acelerar o processo. A gente quer fazer com que o paciente chegue muito mais rápido no resultado que ele tanto quer. Claro que com as suas possibilidades, né? A gente sabe que alguns pacientes vão chegar no ponto X, outros assados e assim vai, né? A gente tem cada fase ali. Só que isso é uma educação do paciente, a gente vai educar ele. A gente vai mostrar, olha, nesse caso é cirúrgico, nesse caso a gente vai usar colete exercícios, nesse caso só exercícios, e a gente vai pontuando isso e educando a família diante o que o papel do paciente tem junto ao nosso como profissional para que eles tenham uma melhor evolução. E, gente, tem muito paciente precisando da gente. Então, assim, não deixem para depois. Não deixem para buscar informações. Por exemplo, você que está aqui hoje, isso mostra que hoje é um dia normal para todo mundo aí. Para mim aqui é feriado, mas para todo mundo é um dia normal. Você está aí buscando informação. Um beijo, até semana que vem.